Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 27. Interrupção da história. As várias maneiras pelas quais Jesus fala com Luísa. Mas antes de continuar, por ordem do confessor atual, devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me falou. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4, mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. O primeiro modo é quando a alma sai de si mesma, mas antes quero explicar, o melhor que possa, o que seja sair de mim mesma. Isto acontece de 2 modos. O primeiro é instantâneo, quase como um relâmpago, e é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama para seguir a alma, mas depois fica ali e a mim me parece que o corpo fica morto. A alma, em vez disso, segue a Jesus, caminhando por todo o universo. A terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório e o céu, onde muitas vezes me fez ver o lugar onde eu estarei depois de morta. O outro modo de deixar a alma é mais tranquilo. Parece que o corpo se adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo. Mas a alma permanece com o corpo, e este não sente nada das coisas externas, ainda que se transtornasse todo o universo. Mesmo que me queimassem e me reduzissem em pedaços. Estes 2 modos tão diferentes de sair do exterior de mim, eu os notei sensivelmente, porque no primeiro modo, devendo obedecer ao confessor, vinha me despertar, ouvia desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do mesmo paraíso. Parecia-me que não havia tempo de voltar para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e pudesse obedecer. Mas devo confessar que sempre me encontrei a tempo, e me parecia entrar a alma no corpo antes que o confessor começasse a me dar a obediência de despertar. E mais, digo a verdade, muitas vezes eu via de longe o confessor que vinha, mas para não deixar Jesus, parecia que não pensava no confessor que vinha, e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor. E então eu sentia uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia, e deixando-o, ele mesmo ou me beijava, ou me abraçava, ou fazia outra coisa para despedir-se de mim. E eu, deixando o meu amado Jesus, dizia-lhe: Vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus,
volta assim que o confessor se vá. Estes são os dois modos pelos quais a alma precisa sair do corpo. E nestes dois modos de sair, a alma, Deus me fala. Este modo de falar, ele mesmo o chama de comunicação intelectual. Tentarei explicar. A alma que sai do corpo e se encontra diante de Jesus não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer. Nem a alma tem necessidade de falar para se fazer entender, senão que tudo é por meio do intelecto. Oh, como nos entendemos quando nos encontramos! De uma luz, de uma luz que de Jesus me vem a inteligência, sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-la com palavras, apenas pode dar alguma ideia. Este modo, pelo qual Jesus se faz entender, é rapidíssimo. Num simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Oh, que mestre engenhoso é Jesus, que num simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria de anos inteiros, se é que o consegue, porque o mestre terreno não tem poder para atrair a vontade do discípulo, nem de lhe poder infundir na mente, sem esforços nem fadigas, o que lhe quer ensinar. Mas com Jesus não é assim. Tanto é a sua doçura, a amabilidade do seu trato, a suavidade do seu falar. E ademais é tão belo que ao menos vê-lo, que apenas vê-lo, a alma se sente tão atraída que às vezes corre numa enorme velocidade para o lado de Jesus, que quase sem perceber se encontra transformada no objeto amado, de modo que a alma não sabe discernir mais o seu ser terreno, tanto fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta neste estado? Precisaria do próprio Jesus ou de sua alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma, encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo e perdendo essa luz que antes a tinha abismada, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que, se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que me imagino a um cego de nascimento que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro e que por poucos minutos tivesse o bem de abrir os olhos à luz e pudesse ver tudo o que contém no mundo: o sol, o céu, o mar, as tantas cidades e tantas máquinas, as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, voltei à cegueira de antes. Poderia ele dizer claramente tudo o que viu? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é uma semelhança do que acontece com a alma se encontra separada e depois no corpo. Não sei se digo desatinos. Assim, como a esse pobre cego ficaria a pena da perda da vista. Assim a alma vive gemendo e quase em estado violento, porque a alma se sente violentada sempre para com o sumo bem. É tanta a atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma gostaria de estar sempre abstraída em seu Deus. Mas isto não pode ser, e por isso se vive como se vivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada de próprio neste estado. Tudo é realizado pelo Senhor. Agora tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, onde a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo, como, por exemplo, na figura de criança, ou de crucificado, ou em qualquer outro aspecto. E a alma vê que o Senhor, com a boca, pronuncia as palavras, e a alma, com a boca, responde.
Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus como fariam dois íntimos esposos. Se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras, e às vezes até mesmo uma só. Raríssimas vezes se estende mais, mas nesse pouquíssimo falar, quanta luz põe na alma. A luz vista parece-me um pequeno riacho, mas vendo bem, em vez de um riacho se vê um vasto mar. Assim, é uma só palavra dita por Jesus. É tanta a imensidão da luz que fica na alma que, resumindo muito bem, descobre tantas coisas sublimes e proveitosas à sua alma que fica assombrada. Eu acredito que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confundidos e mudos diante de uma só palavra de Jesus. Agora, este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar, porque a alma, entrando em si mesma, leva consigo o que tem ouvido da boca de nosso Senhor e a comunica ao corpo. Não é tão fácil quando é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana. Não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, senão porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-la ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e que ninguém pode igualá-lo. Mas, como se encontra entre discípulos que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensina aos discípulos apenas o ABC, etc. Oh, como é bom Jesus! Adapta-se aos doutos e fala-lhes de modo altíssimo, de modo que, para entendê-lo, devem estudar muito bem o que lhes diz. Adapta-se aos ignorantes e faz-se também ele ignorante, e fala em modo baixo, de maneira que ninguém pode ficar em jejum das lições deste divino mestre. O terceiro modo com que Jesus me fala é quando, falando a alma, participa de sua própria substância. Parece-me como quando o Senhor criou o mundo. Com uma só palavra foram criadas as coisas. Assim, sendo sua palavra criadora, no próprio ato em que diz a palavra, cria na alma aquela mesma coisa que diz. Como, por exemplo, Jesus diz à alma: Vê como são belas as coisas. Por mais que teus olhos possam percorrer a terra ou o céu, jamais encontrarão beleza semelhante a mim. Desde falar de Jesus, a alma sente entrar nela um algo divino e fica muito atraída para esta beleza. E, ao mesmo tempo, perde o atrativo de todas as outras coisas, por quão belas e preciosas fossem, se não lhe causariam nenhuma impressão. O que lhe fica fixo e quase transmutado em si é a beleza de Jesus. Nisso pensa, dessa beleza se sente investida e fica tão apaixonada que, se o Senhor não fizesse outro milagre, se lhe partiria o coração. E de puro amor por esta beleza de Jesus, expiraria a alma para voar ao céu e gozar desta beleza de Jesus. Eu mesma não sei se digo desatinos. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: Olha como sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Nestas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Esta pureza se transforma em si mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo. E assim, das outras virtudes. Oh, como é desejável este falar de Jesus! Eu daria tudo o que está sobre a terra, se fosse a dona de tudo.
contanto que tivesse uma só destas palavras de Jesus. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado natural. E este falar é também de dois modos. O primeiro é quando me encontrando em mim mesma, recolhida no interior do coração, sem articulação de voz ou sons ao ouvido do corpo, Jesus fala internamente. O segundo é como nós fazemos, e isso acontece às vezes, mesmo estando distraída ou falando com outras pessoas. Mas uma só dessas palavras basta para me recolher se estou distraída, ou para dar-me a paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida. Capítulo 28. A narração recomeça. Luísa Doravante, vítima perpétua, fica permanentemente na cama, sozinha e apenas para Jesus. Agora eu continuo narrando de onde eu parei. E foi assim que se seguiu. Pela manhã, eu fui para comungar. E assim que eu recebi a Jesus, de súbito lhe disse: Meu Senhor, vê em que tempestade me encontro? Deveria te agradar, porque deste luz ao confessor para me dar a obediência de sofrer. Em troca, minha natureza lamenta tanto que eu mesma fiquei confusa ao me ver tão má. Mas tudo isto é nada, porque tu me queres o sacrifício, me darás também a força. Mas a razão de maior peso em mim é ter que estar tanto tempo sem poder receber-te no sacramento. Quem poderá resistir a ti? Quem me dará força? Onde poderei encontrar consolo nas minhas aflições? E enquanto dizia isto, sentia tais penas no coração por esta separação de Jesus sacramentado, que chorava copiosamente. Então o Senhor compadeceu-se de minha fraqueza e disse-me: Não temas, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Tu não sabes que graças te preparei, por isso temes tanto. Eu não sou onipotente? Não posso suprir a privação de receber-me no sacramento? Por isso, ria. Põe-te como morta em meus braços. Faze-te vítima voluntária para me reparar as ofensas pelos pecadores e para evitar aos homens os merecidos flagelos. E eu dou-te em penhor a minha palavra de não deixar nenhum só dia sem vir visitar-te. Até agora, tu vieste a mim. De agora em diante, eu a ti. Não estás contente? Então eu me resignei à santa vontade de Deus, e fui surpreendida por este estado de sofrimentos. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a me dar? É impossível poder dizer tudo detalhadamente. Poderei dizer alguma coisa confusamente, mas por quanto possa, e para cumprir a santa obediência, que assim o quer, esforçar-me-ei em dizer por quanto me seja possível. Lembro-me que desde o início deste estar continuamente na cama, o meu amado Jesus fazia-se ver muito frequentemente, o que não tinha feito no passado. Desde o início, me disse que queria que levasse um novo modo de vida para dispor-me àquele casamento místico que me havia prometido. Me dizia: Amada de meu coração, te coloquei neste estado a fim de poder vir mais livremente e conversar contigo. Vê, te libertei de todas as ocupações externas, a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição. E assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nesta cama, uma vez que deverias cumprir os teus deveres familiares e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia eu vir tão frequentemente e te fazer partícipe das ofensas conforme as recebo. No máximo deverias esperar que cumprisse teus deveres. Mas agora não. Agora ficamos livres. Já não há ninguém que nos incomode e que interrompa a nossa conversa. De agora em diante,
As minhas aflições serão tuas, e as tuas minhas. Os meus sofrimentos teus, e os teus meus. As minhas consolações tuas, e as tuas minhas. Uniremos todas as coisas, e tu tomarás interesse das minhas coisas, como se fossem tuas, e eu também me interessarei pelas tuas. Não haverá mais entre nós dois, isto é, meu e isto é teu, mas tudo será comum a ambas as partes. Sabes como fiz contigo? Como um rei quando quer falar com sua esposa rainha, e esta se encontra com suas damas em outras ocupações. O rei o que faz? Ele a toma e leva para dentro de seu quarto. Fecha as portas para que ninguém possa entrar e interromper sua conversação, nem ouvir seus segredos. E assim, estando a sós, comuniquem reciprocamente suas consolações e aflições. Agora, se algum imprudente fosse bater e gritar atrás da porta, e não os deixassem desfrutar de suas conversas, o rei não o tomaria a mal? Foi o que fiz contigo. E se alguém te quiser distrair deste estado, também me desagradaria. Capítulo 29. Jesus chama a alma à perfeita conformidade com a sua vontade. Ele quer nela um absoluto desapego de tudo e uma pobreza perfeita, com santa indiferença. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com a minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha. Desapego absoluto de todas as coisas, tanto que tudo que é terreno quero que seja tido por ti como esterco e podridão, de dar horror só de olhá-lo, e isto porque, só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda não tivesse apego a elas. Acabam obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização desse casamento místico que te prometi. Além disso, quero que assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem-me primeiro a mim, e então a seus benfeitores. Assim, aceita o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente. E com santa indiferença, sem pensar se isso te faria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Capítulo 30. Uma nova cruz de Luísa. Sempre regurgitando os alimentos consumidos e ao mesmo tempo passando fome, o confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. Isso me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me determinava o confessor. Não sei por quê, mas queria que tomasse o quinino, e tinha imposta a obediência de que cada vez que eu tivesse vomitado, outras tantas devia voltar a tomar o alimento. Agora, o quinino me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome. Eu tomava o alimento e assim que o tomava, às vezes ao mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos episódios de vômito, estava obrigada a devolvê-lo e permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada, e eu mesma tinha vergonha de pedir, e pensava comigo mesma: o que dirá a família? Vomitou e agora quer comer? Se me derem alguma coisa, a tomo, senão o Senhor se ocupará. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa a meu amado Jesus. Isto não durou muito tempo, cerca de aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor me disse: pede ao confessor que te dê a obediência de não tomar quinino, e nem de fazer tomar o alimento tantas vezes, que eu lhe darei luz. Depois veio o confessor e contei-lhe, e ele me disse, para não mostrar singularidades,
De agora em diante, quero que tomes o alimento uma vez por dia. E suspendeu também o quinino. Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome, mas o vômito não cessou. E na última vez em que tomava o alimento, era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer, mas o confessor nunca me deu esta obediência. Dizia-me: não importa que vomites, é outra mortificação. E então eu dizia ao Senhor, e ele me dizia: quero que faças a petição, mas com santa indiferença. Quero que te atenhas ao que te diz a obediência. E assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias, que eu considerava pelas palavras que me tinha dito o Senhor, por um certo tempo, e que eu assim tinha dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a surpreender-me diariamente, e ele se via obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a me impor a obediência de sair daquele estado, e acrescentava que se caísse nos sofrimentos, ele não viria. Por minha parte, me sentia disposta a obedecer, especialmente porque minha natureza queria libertar-se daquele estado continuamente na cama, que por quão belo fosse, era sempre cama, aquele ter que sujeitar-se a todos, mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza, e estar obrigada a dizer aos outros, é um verdadeiro sacrifício. Por isso, a natureza fez seu ofício e se consolou inteira ao receber esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama, se o Senhor assim o quisesse, porque tinha começado a experimentar o quão bondoso tinha sido comigo o Senhor e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza das coisas e a amargura é convertida em doçura.